Bom, pessoal, hoje nós iremos passar aí, né, o caso do Nilson Pátero, da cidade de Catanduva, né, que ocorreu aí em 1973, e a segunda abdução em 1974. É um caso cujo qual eu acho que deveria ter tido uma notoriedade na imprensa maior, tá? Apesar de que até hoje se fala, né, sobre o caso. Ele não está mais conosco, né? Vou passar alguns dados aí à frente, mas é um caso que tem muitos detalhes, há algumas controvérsias, mas há grandes episódios aí que fazem parte, né, do mesclado aí de várias abduções aí, né, no Brasil e no mundo, né? Algumas similaridades de acontecimentos, de fenômenos, né? Então, eu acho interessante a gente explorar isso e, né, voltar um pouquinho no tempo para a gente acompanhar esse caso aí fabuloso aí, mais um caso brasileiro, né? O Nilson Pátero foi uma abdução de 4º grau, né? A residência dele, né, residia na Rua Goiânia, número 84, na cidade de Catanduva. Ele tinha como esposa, né, a Lourdes Santos Pátero e as 2 filhas, né, Samara Pátero e a Silvana. Inclusive, a Silvana já participou de alguns fóruns de ufologia, inclusive após o falecimento do Nilson, né? A ocupação dele relações públicas, né, venda de livros, numa livraria da cidade de Oswaldo Cruz, né? Então, ele fazia isso como ganho de vida dele. É um fato interessante porque a notoriedade que ele teve, né, de algumas empresas, né, de imprensa que o entrevistaram, ele era totalmente neutro, desconhecido da ufologia, assim, dos fenômenos, né? Então era uma pessoa relativamente simples. E ele conta, né, inclusive em uma das reportagens que tem da TV Info, ele conta com muitos detalhes, assim, e de uma forma natural. Eu achei assim super autêntico. Ainda tem esse material aí disponível, né? E que deu também grande respaldo, né, para esse caso, uma vez que ocorreu 2 abduções, né, em 2 anos aí seguidos. Bom, pessoal, a primeira abdução ela ocorreu na madrugada de 22 de maio, né, de Marcos, 1973. Oi, Fabi. Desculpa te interromper aqui. Você Sim. já abriu a apresentação ou você... Sim. Ah, então Sim. vocês estão vendo, gente? Ou eu que não estou vendo aqui? Não, também não estou vendo, não. Então, está faltando aparecer para a gente, Marcos, se puder Sim, compartilhar. Eu acho que a gente tirou, lembra? Não, tenta entrar novamente aí, aliás, apresentar novamente, que eu aparece. Algumas imagens aqui são imagens, né? Algumas são ilustrativas, eu vou apontando aquelas que forem ilustrativas, e a maioria são imagens reais, né? Dos fatos ocorridos que a imprensa divulgou. Então, aí as informações que eu havia falado antes, né? E chegando, então, no episódio que foi a primeira abdução, na madrugada do dia 22 de maio de 73, entre 23 e 23h30, né? Mas antes da abdução em si, houve essa abdução, ele ficou algumas horas, né, sobre o poder aí, né, dos nossos amigos interplanetários, e antes disso teve algumas situações muito interessantes. Aí eu coloquei um mapa, pessoal, que ele havia, na primeira abdução, ele deslocou até a cidade de Oswaldo Cruz para fazer uma venda, né, na prefeitura de Oswaldo Cruz. Então, ele precisava falar com o pessoal lá, e acabou que ele ele mencionou que não tinha conseguido falar, e foi mais tarde, e ele estava retornando, né, de Oswaldo Cruz para poder se dirigir para casa, né, que seria Catanduva. Então, a altura do Salto de Avanhandava, que foi aí que ele iniciou esse contato, vamos dizer assim, através de um pedido de carona. Na época, ele estava com o Opala, né, um Chevrolet Opala do ano, e ele até menciona que esse carro estava financiado, e eu coloquei um de ilustração aí, né, e é um carro que até hoje muitas pessoas admiram, né. Então, quando ele chegou a Salto de Avanhandava, aproximadamente 150 metros de uma barreira da polícia rodoviária na época, ele deparou com um homem,
né, que acenou para eles a 150 metros antes da ponte, né, e a polícia rodoviária ficava após a ponte. Ao parar o veículo, né, a pessoa se identificou para ele como o nome Alex, solicitando uma carona, perguntando a ele se ele estava indo em sentido Catanduva. E o Onilson, né, gentilmente, claro, estou indo para Catanduva, e ele solicitou a carona, e o Onilson, na época, hoje em dia, dificilmente se ganha ou se dá uma carona, né? Então, para quem a gente não conhece. E ele gentilmente cedeu essa carona aí para o rapaz. E ele adentrou o veículo, inclusive o Onilson retirou aí a pasta 07 que estava no banco do banco da frente para o banco de trás. Aí eu coloquei uma imagem ilustrativa, porque a pessoa sentou no banco de trás, quer dizer, quando se pega uma carona, geralmente você vai no banco da frente, ele estava sozinho no veículo, né? Então, ele achou já essa atitude um pouco, tanto quanto estranha. Ele entrou no banco de trás e ele sentou esguiado no banco, ele não sentou da forma, né, correta. Então, ele sentou entre a coluna, né, e com os pés um pouco acima, em cima do banco, né, como se fosse fazer um descanso, vamos dizer assim. E ele observou que ele continha, essa pessoa de nome Alex, continha uma cigarrete na mão, uma caixinha, né, dourada, que ele até, na época, identificou que seria uma possível cigarrete. Ato contínuo, eles foram, né, fazer aí deslocamento até a cidade de Catanduva. E ele percebeu, isso foi até comentário do próprio Nilson, que o Alex começou a fazer algumas perguntas para ele. Perguntou qual que era a ocupação, qual que era a sua atividade fim, se ele era uma pessoa preparada intelectualmente, né? E, inclusive, o Onilson falou que tinha feito só o primário, na escola rural mesmo, e o Onilson perguntou o que ele fazia. Aí ele falou que era um engenheiro aeroespacial, né? E se dirigiram, então, para a cidade de Catanduva. Porém, o Onilson percebeu que todas as vezes que o Alex conversava com ele, que ele tinha a intenção de fazer uma pergunta, o Alex já respondia, né? Então, quer dizer, induzindo aí que estava lendo os pensamentos dele, né? Com um sistema de telepatia, né? De leitura de mente. Então, toda vez que o Onilson pensava, ele já entrava na frente e respondia, mas, assim, já dava outra pergunta em cima, né? Não dando aí a oportunidade de uma interlocução, não dando espaço para o Onilson perguntar outras coisas, né? Então, isso foi um fato também interessante, né? O cara já foi para o banco de trás, já sentou esguiado, todas as vezes que o Onilson referia uma pergunta, ele já entrava com outra coisa, já cortava. Então, uma forma muito rápida aí de raciocínio que ele evidenciou, né, grandemente aí nas reportagens, né, das entrevistas que ele relatou sobre o fato. Tá? Pessoal, restando aí 10 quilômetros aproximadamente para chegar em São José do Rio Preto, o Onilson realizou uma parada, tá, no posto de gasolina Cosseso para tomar um café. E o Alex desceu com ele. Tá? Aí ele pôde ver, né, melhor a pessoa, né, a altura, as características. Então, o Onilson pediu um café e percebeu que o Alex solicitou, né, pediu uma garrafinha de água mineral. E, geralmente, quando se compra uma água, ou você toma todo o conteúdo, ou grande parte dele. E ele percebeu que ele não tinha colocado nem 2, 3 centímetros de água no copo. E só foi isso que ele pediu, né? E que a altura dele é aproximadamente entre 1,75 m e 1,80 m, né? E que ele estava com... ele era cabelos loiros, olhos azuis, pele rosada, e estava trajando calças cinzas, blusa polo cinza e uma jaqueta, né? Então, ele viu a altura dele ali, né, 1,80 m, e desceu conversando português normalmente, né? E foi para o carro novamente para eles finalizarem aí a viagem, né? Ao chegar próximo à entrada já de Catanduva, o Onilson entra pela avenida do aeroporto, segundo ele, que é mais próximo para chegar na casa dele, né?
Quando ele parou o veículo, onde, né, o próprio Alex falou que poderia deixá-lo por ali, o Onilson parou o carro. No que ele parou o carro, ele percebeu um veículo em alta velocidade, semelhante aí a um carro forte, né? Inclusive, já tivemos vou passar à frente algumas silhuetas aí de objetos semelhantes a ônibus, a veículos, né? E houve relatos também de policiais que viram um carro forte nessa região, né? Porque foi feita toda uma cariação posteriormente à abdução dele, né? Então, houve uma patrulha de policiais que confirmaram que haviam visto aí um carro forte. Só que o carro forte, né, em alta velocidade, passando por ele. Ato contínuo, o Alex perguntou se, antes de passar sobre esse fato, pessoal, só algumas imagens aí de alguns OVNIs com formatos aí anômalos, né, e alguns aqui que podem induzir, como o do meio aqui, primeiro objeto, né, que é semelhante ao micro-ônibus. Inclusive o caso Cláudio, que é um caso mineiro também, os policiais militares visualizaram o objeto e mencionaram que é semelhante a um micro-ônibus sem roda, né? Então, será que aquele veículo que passou era mesmo um carro da Brinks, né, que ele até mencionou, um carro forte, de madrugada, né? É uma reflexão aí que a gente tem que ter, né? Poderia ser algum outro objeto que estaria sob a escolta do ser. Ato contínuo da carona, pessoal. Finalizando, o Alex perguntou, né, esse horário não tem ônibus para Itajubi, né? São Paulo também, interior. Aí o Nilson ainda falou, mas você vai para Itajubi ou para Catanduva? Porque eu te trouxe aqui, né? Não, eu vou para Itajubi. Aí o que o Nilson, né, gentilmente disse? Não, eu te levo lá sem nenhum problema. Só que a distância é considerável, né, pessoal? E ele seguiu viagem aí até Itajobi. Chegando na praça de Itajobi, o Onilson parou o veículo e o Alex perguntou a ele, né, quanto que foi pelo trabalho. Aí o Onilson, não foi trabalho algum. Aí, mesmo assim, ele pegou uma nota e passou para o Onilson. E se despediu e mencionou que, certa vez, iria visitá-lo em sua casa. E o Onilson ficou um pouco inquieto, porque ele não soube nada da vida desse ser, né, do suposto Alex aí. Então, ele foi embora e o Onilson se dirigiu, né, de retorno aí para Catanduva. Bom, pessoal, a distância mais ou menos, né, cerca de 230 quilômetros, tá? De Salto de Havaiandava, Catanduva, é cerca de 230 quilômetros, ou seja, já tinha viajado consideravelmente. Ao retornar aí para a cidade de Catanduva, ele percebeu, ele sempre viajava com um veículo, com o rádio ligado, né, tocando música, e ele percebeu que iniciou-se um chiado muito grande no veículo. E ele até abaixou o volume, achou que fosse alguma interferência, alguma situação nesse sentido, tá? Ato contínuo, ele percebeu uma luz, né, no painel do veículo, se dirigindo da esquerda para a direita, onde ele pôde perceber o carro num efeito translúcido, ou seja, o veículo ficou transparente, né, o Opala. E ele achou estranho, porque ele estava vendo esse objeto. Começou a ver o objeto no alto, e aquela luz forte. Ele até imaginou, né, que inocentemente, ou ele usou esses fatos, né, que poderia estar vindo um veículo, né, para bater nele, né, um caminhão, alguma coisa no sentido contrário. Quando ele pôde perceber, encostou o veículo no acostamento, ele pôde perceber que não se tratava de um objeto ali, um veículo, né, terrestre. Ao sentir a translucidez do veículo, anteriormente o carro veio dando tranco, né, após o típico interferência, né, no rádio, a típica interferência radiológica, o veículo já foi dando problema até parar, né.
E ele, a tendência dele foi desembarcar do veículo e realmente correr, né? Porque aí ele se deu por si que se tratava de uma coisa não terrestre, não humana. Ele abriu a porta, ao descer do veículo, ele viu um facho de luz forte se dirigindo até a ele. Ele virou de costas, né, contra a luz para correr. Foi quando ele percebeu que tinha sido uma espécie de esteira, estava sobre ele, onde ele já não tinha mais ação, né, sobre o corpo. Foi quando ele desmaiou, né, e acordou. A gente vai passar à frente aqui, onde ele não lembra de nada, né? Então houve aí uma amnésia lacunar aí, e o típico lapso temporal, né? Nesse caso. Bom, aqui nós temos na figura 14, ali já era uma simulação, né? Que o próprio Nilson fez, que levou o pessoal lá de dia, mas ele foi encontrado nessa posição, né? Na canaleta, e estava chovendo. Foi encontrado por um guarda rodoviário. O seu veículo estava um pouco à frente, né? E entre o acostamento e a área de matagal, tá? E ele, um fato típico, assim, típico não, né? Interessante da situação, que estava chovendo na canaleta, o Onilson estava molhado na parte né, da frente do corpo e a parte das costas estava seca. E isso foi até uma observação feita pelo guarda rodoviário. Por qual motivo? Sendo que foi logo pela manhã, né? Assim, entre a madrugada e a manhã. Então, não faz muito sentido ele estar com as costas secas, né? Deveria estar com as costas molhadas. Essa imagem ilustrativa à esquerda foi só uma ilustração, mas, na verdade, antes do guarda rodoviário, né, que o encontrou, foi um pessoal num veículo Kombi, que observou uma situação estranha, foi à frente, próximo ao posto policial, e avisou, né, que tinha uma situação tanto quanto estranha, né, um corpo no chão lá. Foi quando os guardas rodoviários seguiram para realizar a ocorrência e o socorro, né, do Onilson. Após isso, ele foi para a sua residência, né? O pessoal levou ele, na verdade, foi um caminhão que deu carona para ele, que o guarda colocou ele no veículo, que ele não estava em condições emocionais para dirigir. E ao chegar em casa, né, o pessoal da família levou ele para realizar exames médicos, onde não foi constatado nenhum tipo de anomalia, né, no corpo dele, a não ser nos dias subsequentes a esse fenômeno, a coloração do cabelo dele mudou, né? Então, ele ficou com o cabelo, uma coloração diferente, e isso foi visto e perceptível por todos os familiares. Fato este que até hoje ele não soube explicar o que ocorreu para isso acontecer. Mas questão clínica, ele ficou sem nenhuma sequela, nem nenhuma anomalia, né, considerável. Aí passou-se um ano, né, aproximadamente, né, um ano, porque está em 2,74, então foram 11 meses, né? Essa abdução foi que ele conheceu aí o ser, né, o suposto ser da carona. Essa segunda abdução, pessoal, aconteceu no dia, entre o dia 26 de abril de 74 até o dia 2 de maio, tá? Então, foram 5 dias e 4 horas. Essa abdução ocorreu já numa outra circunstância de lugar de estrada, né? E ele já tinha desfeito do veículo dele, do Opala, e pegou um veículo Volkswagen, né? Um VW Fusca. Então, essa abdução aconteceu aí na altura da cidade de Guarantã, interior de São Paulo também. Ele estava com o Fusca 0 bala da época aí, né? E ele desfez do Opala e pegou o Fuscão. Só que mal ele sabia que teria um segundo episódio, né?
Bom, pessoal, o segundo episódio ocorreu em um deslocamento do mesmo também, né? Deixando uma fazenda próxima à cidade, que eu vou explicar, à frente Colatina. Então, nessa segunda abdução, ele teve alguns sintomas do corpo aí diferentes, que foram algumas coceiras nas costas e no abdômen, né? Então, o Onísio iniciou o retorno aí para Catanduva, inclusive costumava viajar com bastante frequência, né? Nas proximidades do Leão da CESP, né, ele percebeu uma situação anômala no veículo, tá? Quando ele deparou com a mesma situação, a mesma luz, né, e ele realmente falou, agora eles vão me levar de novo, porque ele lembrou de tudo que tinha ocorrido na primeira abdução. E quando ele ingressou, né, no objeto, já ter sido pego, né, ele surgiu um ser para ele, no caso o Alex, e ele identificou, né, e o Alex falou que realmente era ele o ser da primeira da carona, né, então se identificou. Então ele foi levado, ele não sabe qual planeta, qual né, constelação, enfim, mas eles colocaram ele numa cadeira, né, segundo ele, bastante confortável, que moldava com o corpo, e toda vez que, dessa vez, né, quando iniciar o deslocamento, ele perdia o sentido, tá? Então, eles acordavam ele em alguns momentos que queriam que ele tivesse ali, né, lúcido. Chegando no local aonde eles o levaram, ele percebeu, né, que tinha um painel dentro do objeto, muito grande, e que ele podia ver, né, ele até citou que parecia onde eles estavam andando, né. Então, ele via como se fosse uma galáxia, né, os planetas, e ao aproximar do suposto pouso, ele percebeu uma espécie de uma cidade, que ele até comentou, né, parecia ser uma cidade europeia, alguma situação nesse sentido. Ao chegar, né, ele pôde perceber que tinha um estacionamento, né, com vários objetos parecendo, né, similares com o que o transportou, né, ou seja, seria um estacionamento de naves, e ele foi levado a uma outra sala, um outro local, onde, curiosamente, ele viu várias pessoas vindo, né, em direção a ele em fila indiana. E, ato contínuo desse processo, ele pôde relatar que ele se viu com a mesma roupa que estava na primeira abdução. Então, subentende-se que né, houve um processo desconhecido onde eles supostamente o clonaram. E ele disse com riqueza de detalhes, que ele viu ele vindo, ainda, né, piscando, movimentando, como se fosse um sósia mesmo, um irmão gêmeo, algo do tipo, passando em frente a ele, como se fosse uma espécie de desfile, e entrando numa sala e sumindo. Que ele ficou, né, estarrecido com aquela imagem, com aquela situação, e como que eles tinham feito, né, uma vez que ele não acha, né, pelo menos ele acha que não foi submetido a nenhum experimento, né? Quando ele perde os sentidos, aí se entende que ele passou por tudo e mais um pouco, né, de experiências aí. Ele também cita que havia uma espécie de, como se fossem uns sarcófagos mesmo, né, umas formas, onde tinham as pessoas deitadas, né, numa sala. E ele pôde perceber que eram corpos humanos, né, eram pessoas como ele não sabia o motivo pelo qual elas estavam por ali, né, não foi dado, assim, nenhum detalhe por que isso tinha sido, por que aconteceu, mas pelo andar da carruagem, o fritar dos ovos desse caso, todos entenderam que foi realmente, até bem, que foi um turismo espacial, né? Porque além de ter feito
esse vínculo com o ser, né, ele pôde depois visitar um local e, mesmo sem o conhecimento dele, ele viu muita coisa que até então ele nunca tinha visto na vida, né? E que tinham esses sarcófagos aí, onde ele foi colocado novamente no objeto e foi feito o deslocamento, né, a viagem de retorno, vamos dizer assim, onde, em determinado ponto, ele adormeceu novamente, né? E o que ele comenta, no caso, que ele pôde ver, né, algumas pessoas lá que estavam com os capacetes, né, parecendo de piloto de avião e uns macacões, como se fossem astronautas, mas não estabeleceram um tipo de contato assim evidente, e onde ele estava retornando com esse objeto e esses mesmos seres que o levaram. Uma situação interessante que ele comenta nesse caso, que ele viu 3 dispositivos semelhantes a bebedouros d'água dentro da nave. Eu até coloquei aqui uma ilustração, porém ele, né, perguntou e deduziu, será que realmente precisa de um lugar desse ter 3 bebedouros d'água, sendo que ele não viu ninguém bebendo água, né? Então, ficou uma situação tanto quanto inusitada para ele. Só que, todos nós percebemos, o Bob Lazar, ele cita uns equipamentos que são como umas caixas metálicas, semelhantes aos bebedouros d'água, que subentende ao sistema gravitacional das naves, que é o que faz com que as naves se desloquem e se movimentem. Então, esses supostos bebedouros que o Nilson Pátero visualizou, pode ser, sim, por que não, né, um sistema gravitacional da nave, né? Por que teria esses objetos colocados em disposições aí separadas, né, como que fosse um balanceamento da nave, né? Não se tem certeza, mas nos históricos do Bob Lazar, ele menciona esse sistema dentro da nave. Bom, pessoal, no retorno, chegando aí, né, a chegada dele aí na Terra, né, suposta abdução, ele foi deixado, né, no morro, né, que ele até percebeu que estava bastante escuro, estava chovendo, ele gritou, ficou, né, sem saber, só que ele, depois, aí a nave o deixou, ele viu a luz do objeto, o objeto afastou lentamente, subiu um pouco, desceu, e depois né, subiu aí para o infinito em velocidade absurda, né? Ele esperou, estava muito nervoso, mas ele colocou ali, né, a mão na pedra, no mato, ali na terra, ali onde ele estava, e sentiu o cheiro e tudo. Ele até disse que, né, não, agora eu estou em algum lugar aqui, que ele achou que tinha sido no outro planeta, né? Ele percebeu que sentiu o cheiro de terra aí, e ele falou que ele gritou bastante, e, né, obviamente não foi socorrido por ninguém, e ele caiu uma chuva considerável, onde ele sentiu-se renovado aí com a chuva, né? Ao amanhecer, ele, né, desceu o morro, né, devagar, e chegou até a tronqueira de uma fazenda, né, que é a fazenda aí do Minelli, se eu não me engano. Vou corrigir o nome, tá, pessoal? Do fazendeiro. E ele pediu aí, ele perguntou, o senhor estava gritando aí essa noite e tal. Aí ele foi explicar, né, o que tinha acontecido com ele, e ele perguntou onde eu estou. Aí ele falou, você está na cidade de Colatina, no Espírito Santo, né? Então ele foi deixado aí numa distância considerável, né? Foi mais de 900 quilômetros aí, né, onde ele foi pego em Marília, né? A segunda abdução ocorreu em Marília, tá? Então ele foi deixado lá. Então aí ele foi explicar para o fazendeiro ainda ofereceu, né, um copo de leite aí fresco para ele,
e ele até ficou com um pouco de receio, porque ele não queria leite, ele queria água, então ele bebeu muita água. Ele até menciona nas reportagens, não, fiquei com receio aí de eu estar, né, dele achar que eu estava, né, com ressaca aí, alguma coisa ligada ao consumo de bebida alcoólica e tal. Aí ele foi entrar em contato com o pessoal lá de Colatina, né, o pessoal deu uma assistência para ele ligou, né, para a sua residência, informou, né, onde ele estava, para o pessoal ir buscá-lo, e o pessoal foi buscá-lo, né, na cidade de Colatina. E ele, novamente, foi submetido a uma bateria de exames para poder ver, né, se tinha alguma situação anômala com ele. Nessa segunda viagem aí, ele menciona que teve muita coceira no corpo, né? Então, ele ficou tanto quanto preocupado com essa coceira, que entre alguns dias passou, tá? Aí, pessoal, tem algumas reportagens, né? Eu deixei aqui a cidade de Colatina aí, né? Que foi a distância onde ele foi deixado, né? Aí ele mostra, né? Ele retornando aí, né? Fazendo a reportagem sobre o local onde ele foi deixado. Tem uma foto dele aí na cidade de Bauru, né? Mostrando aí, né? Os médicos que fizeram aí a bateria de exame, né? E os ufologistas, né? Que reuniram em Catanduva, né? No mesmo ano aí, para pesquisar o caso dele, né? O caso dele também, pessoal, foi pesquisado aí pelo professor Valdeci Bertelli, o Eduardo Coutinho Maia, foi também pesquisado e acompanhado de perto pela Irene Granck, né? Outra foto aí, né? A família recepcionando ele aí no dia 8/5, né? De volta a Catanduva após o seu primeiro caso, né? Não, o seu segundo caso, né? Que esse foi a segunda abdução, tá? Então, o pessoal na primeira ainda, a família acreditou, né? Mas depois que ele sumiu de novo, teve aí novamente a questão da família. A reportagem, né? Referente aí ao sequestro do livreiro, atribuído a disco voador. Aí esse né, uma foto real do veículo, referente à segunda abdução. Nenhuma anomalia foi encontrada com ele, né? Nem nenhuma sequela, nenhuma característica específica que ele passou a ter, né, superpoderes ou características diferentes, como assim foi detectado e comprovado no caso Hermínio Bianca. Bom, pessoal, há indícios que esse caso não tomou uma notoriedade maior do que deveria, né, devido ao momento da ditadura, tá? Há especulações que havia, né, tido uma ordem de Brasília para que o caso e os resultados dos exames a eles submetidos não fossem divulgados. Agora, se realmente houve anomalia dos exames, né, por que não divulgar, se não houve nada? Né? Será que realmente ele não tinha nada conforme divulgado? Será que houve interesse governamental em não divulgar devido a vários casos, né, que ocorreram nessas 2 décadas aí, né, tanto de 60, 70, principalmente na década de 70, que foram grandes casos ufológicos aí, né, não só no Brasil, mas no mundo. Então, é um caso aí, uma perspectiva para se refletir. Tá? A TV Infla, juntamente, né, com vários outros canais, né, fizeram uma entrevista, inclusive tem ainda disponível no YouTube, né, ele contando todo o relato, né, diversos ufólogos tentam estudar o caso dele, né, relatam também, pesquisam, assim como nós o fizemos. Então, é um caso que realmente deveria ter tido mais atenção naquela época, né, devido à riqueza de detalhes e algumas evidências, né, principalmente em questão dos veículos, né, da situação do tempo, e também de pessoas próximas que viram objetos, enfim. Então, essa TV Infla aí, eu recomendo como o melhor canal, né, melhor
ponto para poder estar vivenciando aí, e também memorando, né? Porque é nostálgico isso aí, ainda ter ainda um relato do próprio Onilson, né? Gravado. Então, isso aí é importante também, até para fins de pesquisas futuras aí, né? Aí está aí outro relato, né? O médico paulista afirmou, né, que o Onilson é um homem perfeito, não tinha nenhuma alteração. Mais reportagens aí. César Menelli, tá? O fazendeiro lá, que inclusive presenciou os gritos dele, tá? Aí o pessoal também da imprensa de Colaquina no Espírito Santo fez, né, todo um processo aí também de acompanhar, né, e fazer aí o registro desse fato, né. Aí tem um Diário de Vitória, no dia 5/5 também, e tem um desenho aí feito por Onilson, né, onde ele mostra aí a questão do salão onde ele foi levado, onde ele viu lá uma espécie de médicos, né, em pé, enfim, o que ele presenciou, né, e ele desenhou aí para deixar como, né, prova e também, né, evidência do que ocorreu. Pessoal, o Onilson faleceu, né, ele nascido em 31, faleceu em 2008, então até 2008 nós tínhamos ele aí, né, e participou de diversos eventos ufológicos aí pelo Brasil, e em 2008 ele partiu. Então, foi mais uma pessoa aí, né, voltada, contida pelo fenômeno, cujo qual nós não temos mais a oportunidade de fazer uma pesquisa, né, uma entrevista. Curiosidades e análises, pessoal. Que eu fiz desse caso, tá? Peço até desculpas se faltou algum detalhe. Eu procurei, todo caso que eu pesquiso, a gente, com as metodologias científicas, né, procura evidenciar o máximo de detalhes, riquezas de materiais e evidências possíveis, né? Mas eu deduzi, assim, dentro do critério que nós já estabelecemos da ufologia, né? Qual a tecnologia esses seres detêm para dominar o tempo e espaço, né? De deslocamento, de criação, né, aplicação de fenômenos de translucidez, né, que consegue mudar o estado da matéria. Isso é um fato a se perguntar, né, tentar pesquisar mais. Qual tecnologia consegue transmutar a matéria a ponto de provocar o fenômeno de transparência? Né? Por que o veículo, né, houve interferência radiológica, todas as duas experiências? É um fenômeno típico das medições, né, da radiação, da alta radiação que esse fenômeno exprime, né? Seria possível terem clonado ele? Qual tecnologia consegue se realizar uma clonagem? Qual equipamento? O que utiliza? Eles detêm de alguma tecnologia de controle de DNA, de cópia de DNA, né? Aí já entra para o lado do histórico, né, da ufologia, dos Anunnakis, da parte espiritual, né, por que tem, por que não tem. Então, aí já abre outras vertentes para ser investigadas, né. Teria feito uma viagem interplanetária ou apenas uma experiência holográfica, né? Será que ele foi colocado dentro da nave? Será que ele foi lá mesmo? Ou foi aberto um processo de holografia para ele, né, para ele poder ter acesso a essas informações e experiências? E por que não foi passada tantas informações, né, como no caso típico do Hermínio Bianca, com riqueza de detalhes? Será que tem a ver com a formação dele, né, a capacidade dele de entender, né? Então, são as perguntas que eu tenho como curiosidades e para a gente poder refletir, né, do que pode ser tudo isso, né, que pode ter ocorrido, tá? Aí eu deixo essa frase final, pessoal. Não sabemos o que é, no âmbito da ufologia geral, né? Não sabemos o que é, porém devemos nos preparar, mental, físico e espiritual. Mais cedo ou mais tarde acontecerá, mas de uma coisa eu tenho certeza, será libertador e gratificante, né? Porque a gente descobre, vai chegar um ponto que a verdade vai vir à tona, né? De uma forma ou de outra, dentro de conjecturas, inúmeras conjecturas,
a gente vai chegar no denominador comum, né? Mas eu acho que a gente tem que evoluir muito, principalmente a questão do emocional, aí, do mental e do espiritual também, para a gente conseguir ter acesso a tudo isso, né? Aí eu gostaria de agradecer, né? Eu já havia até falado com a Fabiana, eu gostaria de dedicar, né, esse convite, essa participação aqui ao Dr. Júlio, né? Acho que todos aí, a maioria, né, o conhecem, foi a tragédia aí, né, que perdeu seu filho Marco Aurélio. Estamos todos, né, da LAS consternados com a situação, realmente uma tragédia sem precedentes. Então, e Dr. Júlio foi a pessoa responsável, né, por nos dar esse suporte, essa habilidade, a gente está sempre aprendendo com ele para desenvolver os estudos e as metodologias científicas, né, a fim de tentar desmistificar um fenômeno tão complexo, né, como a ufologia. E também agradecer aí, né, a Fabiana e toda a equipe, né, do Grupo Integral Brasil pelo convite, né, foi uma honra ter feito parte aí dessa noite, e a todos os presentes também, dizer novamente, né, que é um grupo que eu tenho muita admiração, e pela seriedade do trabalho, né, que a ufologia exige hoje, e pelas vertentes também, né, outras vertentes que vocês exploram. Então, isso é muito interessante, né? E, mais uma vez, pedir desculpas aí por alguma falha e agradecer mesmo a presença de todos pelo convite.